Ok, então conforme combinado, 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. A mim, mais uma vez, a honra e a graça de ser convidado para falarmos um pouco sobre alguns aspectos, alguns temas que nos remetem à espiritualidade de um modo geral. Semana passada falamos sobre o caminho do equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre caminhos da vida, como nós podemos entender. E para a gente falar sobre caminhos da vida, devemos ter em mente que a natureza nos direciona enquanto seres humanos como qualquer outro processo da natureza, o curso natural das coisas. Queiramos ter consciência disso ou não, a natureza nos remete a isso e nos coloca sempre nesse caminho, nessa direção. Legal, Perpétua, bom ter aqui, seja bem-vinda, muito bom. Enfim, vamos tomar do curso natural das coisas como exemplo de uma árvore. Ao colocar-se uma semente de uma árvore no solo, ela já traz consigo características fundamentais de sua espécie que, se tudo seguir conforme previsto, vai germinar, um solo fértil, bem regado, em seu devido tempo, aparecerá, crescerá, irá amadurecer, dará flores, frutos, gerará novas sementes que cairão no chão e o ciclo recomeça. Ao fim desse ciclo, a árvore morrerá. Então a natureza trata a nós, a espécie humana, seres espirituais, uma experiência material na Terra, da mesma forma. A lei é universal e única. Onde se coloca a semente da árvore, nós entendamos como o nosso DNA, E a partir daí, se tudo correr bem, se for tudo bem alimentado, se os caminhos forem corretamente seguidos, não haver nenhuma intercorrência, nós teremos um nascimento, nós teremos uma família, e por aí vamos nascer, crescer, gerar novas sementes, e numa determinada fase do ciclo nós vamos morrer, e é assim que isso ocorre, o caminho da vida, queiramos nós ou não. E tudo nesse nosso planeta, ele segue um ciclo: nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não existe eternidade na matéria. A eternidade na espiritualidade, sim. Isso começou a mudar um pouco, como por ordem divina do Pai. O que ocorre? Vamos dar um pouco mais para que o ser humano se prevaleça e tenha uma consciência maior. Então, porque nós, quando viemos os homens primitivos, nós tínhamos o que era conhecido como cérebro trino. Então, era um cérebro onde só se tinha o processo de sobrevivência, segurança, comer, dormir e procriar, perpetuação da espécie. Isso foi durante muito tempo, na idade lá dos homens das cavernas, e foi evoluindo, chegou numa segunda fase, onde nos foi instituído o cérebro emocional, e que é o responsável pelo comportamento dos indivíduos. Começou então, a partir daí, se desenvolver o processo que na espiritualidade nós usamos muito, e muitos não sabem essa origem, do mental e o espiritual. Até então, o ser humano tinha uma visão muito restrita das coisas. Ele não entendia bem o antes do nascer e o depois do nascer. Aí aquela característica, de onde vim, para onde vou, onde estou. Então, eram perguntas filosofais, das quais não se tinham algumas respostas relativamente claras. E para a grande maioria dos seres que vivem em nosso planeta, ainda, por incrível que pareça, essa é a única fase da vida, entre os dois ciclos. Então, tem muita gente que realmente acredita que eu só tenho essa vida, eu nasci, eu posso fazer de tudo, tenho que fazer de tudo, e vai parar por aí. E essa fase, os grandes mestres classificam essa fase como a grande ignorância da humanidade. O fato de pessoas que vivem longe dessa essência espiritual é o que faz com que as pessoas percebam uma vida sem sentido. Já se vinha notando, pelo direcionamento que a nossa sociedade, no mundo geral e globalizado, o nosso país, infelizmente, também caminhando para esse lado, porque eu sou de uma geração onde nós somos descendentes de imigrantes, italianos, portugueses, alemães e assim vai, e trouxeram com ele uma cultura que depois se fez a cultura do Brasil uma miscigenação e realmente está se conseguindo, se a gente não trabalhar fortemente para isso, disseminar e destruir
toda essa cultura de amor e essa cultura de espiritualidade. E aí o que acontece? Se nós permitirmos que isso se destrua, é muito comum, é que a mídia não evidencia muito, mas se nós pararmos para ver, a juventude, existe um número de suicídio muito grande, e não só falando do suicídio, dando fim à vida, o suicídio do vício, o suicídio da perdição dos caminhos, então perder-se realmente o caminho da vida, Então, quando se tem uma vida afastada da espiritualidade, realmente a vida acaba se tornando uma vida sem sentido. Aí o aparecimento da física quântica, a ciência contribuiu para explicar isso de um caminho meio ateu, porque até então na ciência tudo se explicava. O átomo, a menor partícula, crescia, morria e afirmando não haver nada disso. Alguns conflitos que existem entre a espiritualidade e a ciência propriamente dita. Por isso que nos dias de hoje nós vemos, e é muito comum, muitas pessoas não medem esforços para vencer. Infelizmente, nessa nova cultura de miscigenação, nós somos criados para competir. Nós sempre temos que ser o melhor, nós sempre temos que ganhar. Mas sempre tem um único vencedor. Então gera um sentimento de frustração muito grande entre os outros, E se nós fôssemos criados para compartilhar, com certeza o mental e a espiritualidade do nosso planeta estaria num nível literalmente muito mais elevado. E essas pessoas, nesse processo de competição, o que ocorre? Passa por cima do outro, grandes empresas, multinacionais, pequenas empresas, todos os processos, as pessoas passam por cima do outro, rouba a qualquer custo, não está nem aí, rouba, mata. Por quê? Porque ela acredita que só existe uma vida. Então, vou viver uma vez só? Bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Então tem que aproveitar ao máximo, não importando o que tenha que fazer, como se não gerasse consequências. Hoje em dia, no mundo, mais uma vez eu digo, no nosso país, de uma forma geral, a impunidade está muito grande. Então, por muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas e passam, literalmente, por uma impunidade. Mas, do outro lado, a coisa, minha sábia avó dizia muito, quem escreve, um dia lê o que escreveu. Pode não ler aqui, mas em algum momento lê. E os grandes mestres que vieram para o nosso planeta, que vieram para nos orientar, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda ou Iluminado, ele classificava, eu achei interessante colocar isso para vocês, isso me posicionou muita coisa, eu comecei a pensar diferente em alguns aspectos. Ele classificava 3 coisas direcionando o ser humano para a espiritualidade. Então, para que o ser humano não se perca da espiritualidade, fazendo parte da nossa vivência nesse planeta, ele dizia, a primeira coisa, o sofrimento existe nessa dimensão. E todos os animais passam por uma espécie de sofrimento. Ou seja, todo o processo, quando nós passamos pelo processo de encarnação nesse planeta, o sofrimento existe. E todos vão passar. Maior ou menor sofrimento, todos vão passar. Que sofrimento? Doença, dor, perdas, sofrimentos emocionais, afetivos, sempre será um sofrimento existencial. E é claro que o sofrimento existe, mas nós temos uma grande tendência a potencializar esse sofrimento. Dentro do nosso livre-arbítrio, eu trabalho aposentado agora na área de saúde, mas não é incomum as pessoas relatarem, Você vai ter um paciente com problema de estômago, a minha úlcera, Quando a pessoa tem um problema já fisiológico e ela assume aquilo como uma propriedade, ela está potencializando isso de uma forma muito intensa. Pessoas discutindo o tipo de doença, a minha enxaqueca, não, mas a minha dói mais, a minha. Então nós, enquanto seres humanos colocados, nós temos uma grande tendência a potencializar isso dentro do nosso livre-arbítrio. Então essa era a primeira coisa que Buda dizia, o sofrimento existe, enquanto nós estivermos nesse planeta, estaremos sujeitos a isso, que é o processo de evolução que nós temos. Segundo, que a principal causa desse sofrimento chama-se ignorância.
A ignorância, por quê? A ignorância espiritual, por assim dizer. Porque se a pessoa acredita que realmente não existe nada após a morte, ela tem que conseguir tudo agora de uma vez só, né? Isso me remete também a uma colocação que eu vi entre um discípulo e um mestre, onde o discípulo pergunta: pai, mestre, mas como é que eu faço? Tem coisas que não tem jeito. E o mestre dizia: tenho que fazer? Não. Se tem o que fazer com o seu problema, não se preocupe, né? Vá e faça. Não tem o que fazer com o seu problema, não se preocupe também, porque não há o que fazer, né? Então, aí se associa ao equilíbrio emocional, né, e à espiritualidade. Eu tenho um problema, se é insolúvel para mim, se não depende só de mim, o que adianta eu ficar me martirizando? Se eu tenho um problema que também não depende de mim, não tenho o que fazer, eu vou me martirizar por quê? Então, é como o Buda dizia: a segunda parte, o sofrimento é uma ignorância e você ter consciência dos seus limites e da espiritualidade. E a terceira, que esse sofrimento pode e deve ter fim para a evolução poder seguir. Então, nós que trabalhamos na linha da espiritualidade, professamos essa fé cristã a partir da espiritualidade, acreditamos que estamos nesse planeta num processo de encarnação, o conhecido também como a roda de Sansara, e em várias encarnações por aqui passaremos até aprendermos realmente a nossa missão, evoluirmos, né? O que a religião muitas vezes chama de nos iluminarmos, que na verdade eu entendo como consciência. Então esse processo de iluminação que se coloca seria a consciência que se projeta em cima disso. Então terá fim quando nós voltarmos e vamos tomando consciência, e cada vez voltaremos num nível mais elevado, até que haverá um momento em que não mais haverá o que aprender nessa matéria, não haverá mais a necessidade do sofrimento. E aí se pergunta: qual seria essa ignorância, né? Uma vez que temos seres estudados, né, grandes celebridades, grandes gênios que sofrem e fazem sofrer, você fala: poxa vida, a cultura, né? Fulano é estudado, fulano é isso, é aquilo. Mas a questão é: qual é essa ignorância? Cultura, será que consegue tirar esse tipo de ignorância? Não dá para, né? Então trata-se da ignorância espiritual, a certeza de saber que nessa vida material existe vida após vida, né? Na qual lá, em algum momento, nós vamos assumir aquilo que nós fizemos, rever aquilo e ter um novo caminho. Ou seja, o não conhecimento, o não acreditar no espírito e uma vida antes e depois daquilo que nós chamamos de morte. Nosso Mestre Jesus nos ensinou qual o verdadeiro caminho a seguir nesse mundo. Dizia sempre essa frase: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que ele queria dizer com isso? Várias vezes ele citou: o meu reino não é daqui. Ou seja, como se diria numa linguagem popular e comercial, estamos aqui de passagem a negócios, né? Então, se estamos de passagem, vamos trabalhar da melhor maneira possível, porque o verdadeiro reino é do lado de lá. E ele nos dizia isso. Mas aí chega aquela história: muita gente fala: não, é do lado de lá, o reino dos céus. Fica algo meio perdido. Então, a gente, seguindo algum processo bíblico, já se citava, né, o que é o céu. O céu propriamente dito. Então, para entendermos melhor interpretações, esse nome ele vem de um termo judaico. Na era de Jerusalém Celeste, o que hoje entendemos como cidade astral. Para não ficar muito perdido, eu creio que a maioria de vocês deve ter assistido o filme Nosso Lar. O Nosso Lar é uma cidade, né, onde a densidade é diferente do que nós temos nesse planeta, um pouco mais sutil, mas colocado como uma cidade, um nível mais elevado, onde nós passamos sem a matéria no primeiro nível da parte espiritual. Então essa cidade, né, Jerusalém Celeste, era uma cidade astral que ficava sobre o Oriente Médio, do tipo Nosso Lar. Então o céu, uma dimensão acima. Então, à medida que se vai chegando acima nas dimensões, então Jesus dizia: buscai a sua essência, a tua natureza, pois viestes do céu. Então a gente se mata aqui pela terra, fazendo tudo, querendo conquistar, esquecemos muito da nossa parte da espiritualidade. Ontem, infelizmente, aqui da fraternidade, nós tivemos a passagem do irmão,
e eu fui convidado para dizer algumas palavras, e é uma coisa bem clara, né? Tudo acaba ali. Tudo que nós brigamos aqui, o ódio, a raiva, o carro, a casa, fica aqui. Nós só levamos literalmente aquilo que nós criamos com amor, com caridade, e procuramos, né, a nossa essência, buscar o reino dos céus, que com certeza nós somos do lado de lá, pois que somos seres espirituais em uma experiência material, e não seres materiais buscando uma experiência espiritual. Porque tem pessoas que ainda acham isso, que dentro do próprio processo da espiritualidade, nós somos a matéria buscando a espiritualidade. É o contrário. Nós somos seres espirituais numa experiência material, e para lá nós voltaremos. Ou seja, somos um espírito e temos um corpo emprestado, né? Eu até costumo dizer que esse corpo aqui é como uma roupa, né? O espírito veste, enquanto interessa ele usa, quando não interessa mais ele deixa e continua o processo. E do pó vieste e ao pó voltarás, é bem por aí. E o Mestre veio, né, nosso Mestre Jesus, que nós cremos em todos os caminhos, para nos acordar, né, para mostrar que viemos com uma missão e que saindo dela deixaremos de sofrer todas as dores da terra. Assim sendo, se o Mestre veio para nos conectar, olha, vocês estão aqui para aprender, então foquem no amor, foquem na caridade, foquem na evolução da sua consciência e dos outros. Ele veio para nos dizer isso, obviamente com outras palavras, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje em dia a gente ainda tenta falar, e tem muitas pessoas que não conseguem entender. Então nós devemos sempre nos conectar com a nossa essência, para fazer valer literalmente a nossa passagem. Viemos com uma essência totalmente desligada para uma missão, para uma experiência a partir daqui, e a partir desse processo que nós vivenciamos aqui, se trabalharmos bem, cresceremos na iluminação e cresceremos no processo de consciência, né? Sendo Ele, Jesus o Mestre, nos mostrou o caminho a seguir, né? Opa, deu uma piscada aqui. Nos dias de hoje, quem lê o livro sagrado e faz essa ligação com as cidades astrais? Muito raramente. O livro sagrado, no meu humilde ponto de vista, é uma fonte de conhecimento inesgotável, porque você pode ver de vários ângulos. Infelizmente, a religião, ela bitola, ela foca, só se tem que ver com uma única interpretação. Então nós falamos de céu, né, cidade celeste, e lá no livro sagrado fala de Jerusalém, cidade celeste. Mas quem para saber o que era literalmente isso, né? E uma vez encarnado, nos esquecemos de tudo que veio para mostrar que temos que entender a nossa missão. Então, tudo ficou do lado de lá, nós temos que aqui conquistar a nossa consciência e executar realmente a nossa missão. Esquecemos de onde viemos e para onde vamos, né, envolvido nessa energia do planeta. Quando tomamos consciência de que estamos nesse planeta para uma experiência, né, então viemos uma experiência que em algum momento não deu tudo certo, crescemos em alguma coisa, tomamos boas atitudes, outras nem tanto, outras atitudes ruins, procuramos aprender com os erros, mas se não perdermos o foco do Mestre Jesus, do amor, da caridade, que a ideia é crescer, né? Então estamos nesse planeta por uma experiência, e essa experiência envolve nascer, crescer, amadurecer e morrer, ou seja, passar dessa vida para outra vida. E quando voltamos, né, para a nossa verdadeira essência, a nossa origem atingiremos, né, o que o povo do Oriente chama de iluminação. Então voltamos à nossa essência com as nossas experiências. Se atingirmos um nível já que dá para dar continuidade à evolução, ok? Caso contrário, voltaremos em encarnação reprogramada, para continuarmos a nossa missão de evoluir nosso mental. E no povo do Oriente chama realmente de iluminação, que na real concepção a iluminação nada mais é de uma frequência, né, onde nós crescemos a consciência, e quando nós tivermos a consciência maior do chamado somos todos um, aí literalmente o nosso planeta caminha para um bom direcionamento. Então, assim, qual seria o aprendizado, né? Nós falamos aqui do caminho da vida. Qual o caminho seguir?
Nosso Pai, com toda a sua glória, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio, né? Podemos ser tudo o que quisermos, desde que saibamos que existe uma lei. Então nós viemos para cá, com todo o contexto de aprendizado, com todas as oportunidades, né? Ninguém é vítima do Pai, ninguém veio para pagar nada, todos temos as oportunidades dentro da proposta da missão que nós temos. Só que se nós, dentro do livre-arbítrio, soubermos que estamos dentro da lei, se seguirmos o amor e a caridade, e que tudo que é feito é observado, né? Então, quando nós estamos realmente... O pessoal usa muito o termo temente a Deus. Eu, particularmente, não diria isso, porque para temer, nós teremos que ver um Deus ruim. E eu não consigo ver esse mestre ruim. Eu diria que ele é justo. Ele dá de acordo com aquilo que você plantou, né? Porque para ser bonzinho com um, ele teria que ser ruinzinho com o outro, e para ser temente, ele teria que ser ruinzinho com o outro e muito bom com o outro. Eu vejo esse contexto como justo, e que saibamos que tudo é observável. Então, como nós temos essa consciência que estamos aqui de passagem, né, crescendo e estagiando, saberemos quais as decisões corretas a tomar e quais os caminhos a seguir, deixando de lado competitividade excessiva. Obviamente não significa ficar passivo e ficar para trás em tudo, né? O jogo do ego, o ego que literalmente destrói a humanidade, porque as pessoas sempre querem mais, quero ser mais do que o outro. Então o ego é uma coisa que faz parte desse nosso processo pela passagem terrena, e é uma coisa difícil de controlarmos. E quando focamos na espiritualidade, tomamos consciência disso, conseguimos controlar. E também digo, o ego não é uma coisa de todo ruim, não, é necessário que exista. O problema é que nós acabamos exacerbando, exagerando no jogo do ego, né? E quando você tem esse controle, as pessoas deixariam de roubar, de matar, impor ideologias por uma consequência que alguém achou que é o melhor caminho, fugindo dos caminhos do que o mestre ensinou. O mestre nos ensinou que tudo nesse nosso universo que nós vivemos, em terceira dimensão, tudo é duo, né? Então, tipo, o branco e o preto são opostos, o calor e o frio, o homem e a mulher, e assim segue todo esse procedimento. E nosso mestre nos disse isso. Então, ideologias por processos outros tentam impor, fazendo com que nós saiamos do caminho daquilo que o Pai nos colocou, né? E todos os avatares, né? Entenda-se Buda, entenda-se Maomé, entenda-se Cristo, todos eles que cá entre nós estivemos, né? Passaram pela Terra e tinham essa missão de acordar a humanidade, tá? Acordem, procurem sua essência, saibam o seu papel, o que vocês vieram fazer aqui. Todos eles, de uma forma ou de outra, vieram por aí. Jesus, né? O mestre que nós seguimos, ele se utilizava dos anjos, né? Para compartilhar as informações aos encarnados. Então os anjos vinham, falaram com Maria, falaram com alguns profetas, né? Então os sensitivos naquele momento, que hoje nós conhecemos como médiuns vivos, né? Recebiam as mensagens e tinham a missão, essa mensagem tinha a missão de ajudar a caminhada, né, dos que eram os profetas. Então Mestre Jesus, após a sua partida, se utilizava dos anjos que se comunicavam com os que nós temos, os médiuns, hoje conhecemos como médiuns, na época se conhecia como os profetas, e eles nos passavam as mensagens, sempre o Pai nos redirecionando no caminho daquilo que Ele nos ensinou. O Mestre veio com a missão árdua de mostrar o caminho rumo ao nosso interior. Porque quando nós estamos em paz com o nosso interior, com a nossa essência, sabendo do amor, da importância da caridade, e é isso que Ele veio nos mostrar, né? E esse caminho gerou o caminho que nós seguimos, os cristãos, né? Os mandamentos, teoricamente, seria um roteiro que Ele deu a seguir, um roteiro básico, né? Seria a primeira psicografia que se conhece, foram os 10 mandamentos. Então Ele falou, olha, eu estive aí, sigam por aqui, isso aqui é um roteirinho básico de como a gente poderia seguir, né? E os anjos vão dando os ajustes, né? Porque nessa época em que Cristo veio, os processos, as barbaridades eram coisas absurdas.
O ser humano, a gente vê que não tem limites, principalmente quando caminha para o lado ruim, para o lado do ego, para o lado da força, para o lado da soberba, né? Hoje nós vemos as guerras, morrendo crianças, morrendo inocentes, mas no passado, na época de Cristo, chegou-se um momento, existe uma citação, onde havia uma estrada entre uma cidade e outra, e os cristãos, todos eles foram crucificados, deixados para apodrecer, para que fossem vistos o poder de quem estava. E chegou um momento que eles pararam de crucificar, porque acabou o prego e acabou a madeira. Olha o limite que o pessoal tinha. Então, esse barbarismo era uma coisa extremamente cruel. E nos dias de hoje, eu acho que só mudou a cruz, né? Porque a crucificação emocional, psicológica, financeira, sempre tem alguém manipulando isso. E se as pessoas tiverem essa consciência que nós temos aqui para aprendermos juntos e compartilhar, com certeza nós mudaremos muita coisa. E isso, olha que interessante, nós seguimos o cristianismo e seguimos o processo da espiritualidade falando em reencarnação. Mas, olha, não sei se vocês sabem, a reencarnação existia no cristianismo até o século IV. No ano de 555 depois de Cristo, né, houve algo chamado Concílio Ecumênico de Constantinopla, né? Então, havia o imperador de Roma, o imperador Justiniano, e sua esposa Teodora. Perdeu-se a partir de... Começou aí a perder-se o rumo a ser seguido. Então, o que havia? A consciência de que nós reencarnávamos, e a Teodora, né, a rainha, quando falaram isso para ela, imagina, eu, uma rainha, hoje aqui corro o risco de reencarnar sendo uma serva? Não, vamos tirar isso da religião que a gente vai seguir. Então, hoje, alguns princípios básicos da religião católica, né, todos adormecem, todos se levantarão no juízo final. Não haveria nem espaço nem para tanto espírito no nosso planeta, né? Mas a partir daí, o profeta Jeremias 1:2, ele já cita: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do ventre de madre, eu consagrei e constituí o profeta, né? Então ele já dizia: antes de eu entrar nesse corpo da matéria, eu já te conheci. Eu, enquanto espírito, já sabia quem tu eras, né? Comprovando pelo livro sagrado a pré-existência do espírito antes da concepção no corpo. E a maior parte dos cristãos, de um modo geral, não conhecem, porque é aquilo, a religião é fantástica, mas ela simplesmente bloqueia na leitura do livro sagrado, que foi escrito e reescrito muitas vezes também, e segundo algumas conveniências, e segundo a interpretação de alguns. Então as pessoas não abrem a mente para entender esse contexto. O livro sagrado já cita isso, e eles não conhecem. E essa passagem, o Espiritismo, como nós conhecemos a partir de Kardec, ele vem para redirecionar esse caminho, tentar colocar na rota mais uma vez. Enfim, quando nesse plano experienciamos sentimentos que não existem em planos superiores, né? Então essa nossa experiência na matéria, ela nos promove coisas que o espírito não tem: sobrevivência, fome, dor, luta pelo poder, como nós estamos, o ego, dominação. Isso existe nessa dimensão, e por isso a importância do espírito passar por isso, por essa experiência, para que haja uma lapidação da iluminação e da consciência dele próprio, né? Quando entendermos e seguirmos o caminho deixado pelo Mestre Jesus, que o nosso reino não é daqui, temos ciclos de vida e depois disso voltamos para casa, né? Alguns ainda falam, numa geração, e falava-se muito, né? Elvis não morreu, voltou para casa. Isso muitas pessoas aceitam, mas se você disser existe uma outra vida, então não aceita. Eu não consigo entender esse contexto. Mas voltarmos para casa e seguirmos o que ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, conheceremos o nosso interior, o amor e a caridade entre todos os irmãos. Então, o tema nosso a dizer hoje foi caminho da vida. Seguindo por aí, estaremos num bom caminho da vida, onde quanto mais caminharmos de mãos dadas, mais aprenderemos, seguindo suas leis
menor será o sofrimento, menos reencarnações e a caminho da evolução. E tem uma história que eu falo sempre nos alunos que a gente conversa, que a gente bate papo. As pessoas costumam colocar sempre o problema no outro, né? Eu não faço porque o meu pastor não permite, porque o meu padre não permite, minha mãe de santo não permite. A sua evolução depende só de você, única e exclusivamente de você, da sua atitude. Você pode acompanhar todo um contexto de espiritualidade, mas cabe a você, e você tem um mental suficiente para buscar mais. Quanto você mais buscar, a quem mais dado, mais será cobrado, e a partir daí você parte por um processo de evolução maior, ou então continuamos num lugar comum. Então, aí fica a pergunta, né? Vamos escolher um bom caminho para a vida? Né? Espero que isso, né, promova algum raciocínio, alguma reflexão sobre os caminhos que nós possamos colocar de vários ângulos, tá? A gente foi convidado, cada um fala de um processo. Eu acho interessante posicionarmos alguns caminhos de reflexão entre espiritualidade e consciência da nossa vida aqui nesse planeta, ok? E para encerrarmos a nossa live, o nosso papo de hoje, o pessoal fala de live, eu falo estou vendo vocês pela internet, mas de coração estamos juntos. Então, para encerrar e agradecer por esse momento, eu peço que todos se juntem a mim, onde vamos acalmar nossa mente, nosso coração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, por esse momento de estarmos juntos, estarmos com saúde, estarmos focados na nossa evolução do amor, do carinho. Todos nós poderíamos estar em casa, tomando café, batendo papo, assistindo TV. Que bom que nesse livre-arbítrio estamos escolhendo a evolução, o caminho em direção ao Pai. Agradecemos nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria e os nossos mentores de luz que nos envolvem, os nossos mentores individuais. Nesse momento agradecemos imensamente e encerramos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, assim é, e assim sempre será. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim sendo, agradeço a todos vocês por estarmos juntos, né? E que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, e que na próxima terça-feira nos reencontraremos para mais um bate-papo, uma evolução, né? Pensarmos um pouquinho mais sobre a matéria, o espírito e a nossa função nesse planeta. Gratidão a todos, uma boa noite. Obrigado, gente, obrigado. Deus abençoe. Graças.